Fala, meus amigos, falem, né? Bora lá, gravação aí para você ter as questões, né? Para você poder estudar ao longo da noite de hoje, tarde e noite de amanhã, para fazer a prova na sexta. Tá? Tô gravando aqui no quarto sem ar condicionado, que eu tô de mudança. Áudio só da câmera, mas enfim, vamos lá, vai dar tudo certo. Ele fala o seguinte: eclipse, blá blá blá, é fenômeno solar lunar. Confira as datas de todos os eclipses lunares e solares de 2022, 4 anos atrás, e aprenda como se preparar para esses períodos. São 4 eclipses em 2022, 2 eclipses solares, 2 lunares, eclipse de Andena, tá. Aí vem as datas, data e hora, data e hora, data e hora, 30 de abril, 16 de maio, 25 do 10. A respeito desses fenômenos astronômicos apresentados, é correto afirmar que em 25 do 10, amor, eu tô aqui, 25 do 10, 25 de outubro, é eclipse solar. Lembrando que o eclipse solar, ele pode ser do tipo total, letra horrível, ou parcial. E aí eu chamo a atenção para uma paradinha aqui. Esse P de parcial é P de penumbra, ok? Penumbra. Enquanto o S, o total, né, é o S de sombra. Sombra. Minha letra está feia, mas ela vai se ajustando daqui a pouquinho. E aí ele começa assim: um observador na região de sombra não visualizará eclipse. Mentira, não visualiza quando é eclipse, perdão, quando ele está na região iluminada. Então não é isso aqui não, está errado. A luz estará na fase cheia. Cuidado, cheia é eclipse lunar. O eclipse solar é na fase nova, lembra? Do Jacob. Pois é isso, lua nova. A lua estará na fase cheia, cheia é lunar. Um observador na região de penumbra, observará eclipse parcial. Essa parada aqui é letra D, portanto. Um observador na região de sombra vai ver eclipse parcial. Caô. Então não é isso de jeito nenhum, é letra D a resposta, beleza? Destaque então das questões, ou da questão: eclipse lunar, fase da lua cheia. Eclipse solar, fase da lua nova. Ordem dos astros: no eclipse lunar você vai ter Sol, Terra, Lua. E no eclipse solar, ordem dos astros: Sol, Lua, Terra, como foi dito hoje de manhã. Já é assim, a gente passa para a próxima questão, que é a questão de número 2. Essa questão aqui é a questão de câmara escura, que fala o seguinte: uma câmara escura de orifício é capaz de conjugar, mesmo que em baixa nitidez, imagens de um objeto luminoso ou iluminado, posicionado adequadamente em frente ao seu orifício. A figura a seguir ilustra uma câmara escura, um objeto e sua imagem. Objeto, imagem. Distância do objeto, distância da imagem ou profundidade da câmara. Determine a distância que deverá existir um objeto, determine P, portanto, P, em um orifício, uma câmara de 20 centímetros de profundidade. Pelinha vai valer 20 centímetros, está melhorando a letra, tá vendo? Para que a imagem por ela conjugada tenha tamanho correspondente à metade do objeto. Olha só, falamos em sala de aula, o tamanho da imagem é a metade do tamanho do objeto. Ou seja, se multiplicar cruzado, o objeto terá o tamanho dobro da imagem. Já é? E aí você aplica a equaçãozinha I sobre O, que é igual a Pelinha sobre P. Tamanho de imagem é I mesmo, tamanho do objeto é 2 vezes o tamanho da imagem aqui, ó. Pelinha, ele avisou que vale 20 e P é o que eu quero saber. Parece que eu tenho duas incógnitas ali, porém, dá para simplificar o I e multiplicar cruzado. Quando eu multiplicar cruzado, o P vai ser 2 vezes 20, que é do verbo 40 centímetros. Já matei a questão 2, já foi mais uma para conta. E essa questão deu problema, lembra? Que eu não estava vendo direito na folha, blá 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 blá. E eu vou fazer de um jeito, você pode ficar analisando aí
para ver como seria de outro jeito, tá? Do jeito que a gente fez em sala de aula. Fala o seguinte: em um dia ensolarado, Sean percebeu que após o meio-dia, a luz do sol projetava no solo, plano e horizontal do bairro onde mora, as sombras de seu prédio e de um tronco de árvore de 2 metros de altura. A situação descrita encontra-se na figura a seguir. Considerando os dados da figura, determine em metros a altura X do prédio. Moleque, enxergue aqui 2 triângulos retângulos, um grandão e um piquititinho, tá vendo? Quando eu destaco esses 2 triângulos nessa figura, olha o que eu obtenho. Olha. O tamanho X do prédio. Isso você pode encontrar através de uma regra de 3, né? Ou de uma relação de triângulos, uma semelhança de triângulos, né? Se eu fizer uma semelhança de triângulos aqui, olha o que vai acontecer. A altura X está para a base 15. Na mesma proporção que a altura 2 metros está para a base 2,5. Se eu multiplicar cruzadinho, eu vou obter 2,5x é igual a 15 vezes 2, que dá 30. Isso aqui vai dar x igual a 30, passa para lá dividindo por 2,5. Eu acho que isso aqui vai dar 12, x é igual a 12 metros, ok? Tudo bem? Fechou? Cálculo de sombra, cálculo de tamanho de sombra, semelhança de triângulos ou regra de 3, ok? Fechou? Se der a figura, mete uma semelhança de triângulos. Se não der a figura, for só texto, manda-lhe uma regra de 3, uma rule of 3, já é? Então, bora para a próxima questão, que é a questão de número 4, questão de espelho plano, que fala o seguinte: Joaquim e Tamara encontram-se na pista de dança de frente para um grande espelho plano vertical. Suas posições relativas ao espelho são mostradas abaixo. Calcule em metros a distância entre Joaquim, que é este cara aqui, ok? E a imagem de Tamara, conjugada pelo espelho. Moleque, Tamara está a 2 metros do espelho e ele é plano, e é bom lembrar para os seus amiguinhos aí que espelho esférico, côncavo, convexo, não cai na prova, tá? Então fica ligado a isso. Espelho esférico, que é o capítulo 4, se eu não me engano, não vai cair na prova. Ele quer essa distância. Moleque, se a Tamara está a 2 metros do espelho, lá atrás, a 2 metros do espelho, com total certeza, vai existir a imagem dela. E o que ele quer é a distância de ponta a ponta, ou seja, 1,5 plus 2, fecha, isso, mais 2, o que vai dar 5,5 metros. Fechado? Foi? Espelho plano é tranquilo. Veja ainda, cálculo de número de imagens quando eu tenho 2 espelhos planos que formam entre si um ângulo θ ou um ângulo alfa qualquer, em que eu coloco um objeto adequadamente posicionado. O número de imagens é 360 sobre alfa, que agora virou θ, menos 1. E ainda, quando eu pego, por exemplo, translação de um espelho, quando eu pego um espelho qualquer e movimento ele, movo com ele, a velocidade da imagem é 2 vezes a velocidade do espelho, ok? Porém, se eu pegar o espelho, deixar ele parado e movimentar o objeto, a velocidade da imagem é igualzinha à velocidade do objeto, essa parada. Além disso, é bom que você enxergue e saiba o seguinte: se você tiver um objeto de altura h e precisar de um espelho colocado numa parede, a altura mínima do espelho, que a gente chama de é o tamanho da pessoa dividido por 2. Isso aí foi dito em sala de aula e eu espero que anotado em seu caderno. Fechou? Tudo bem? Bora então para a questão de número 5. Eduardo Caputo fala que a tirinha abaixo mostra Garfield, o querido Garfield, se esfregando nas pernas de seu amado humano. E em consequência disso, eletrizando-se. Observe, ó, Garfield arrepiado, Garfield arrupiado. Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada da figura? Moleque, ele se esfregou no cara, ele estava neutro, a calça estava neutra.
Então, os dois se atritaram. É eletrização por atrito. E aí você tem que saber que na eletrização por atrito, as cargas são iguais. A carga 1 é igual à carga 2. Só que, enquanto um recebe elétrons, o outro perde elétrons. Então, tem mesmo valor absoluto e sinais contrários. Agora, o que vai acontecer aqui? Será que é a troca de átomo? Não, não é a troca de átomo. Na eletrização por atrito, a troca de elétrons, tá? Diminuição do número de prótons, não tem troca de próton, próton não se mexe, próton está no núcleo, não rola troca de prótons. Criação de novas partículas, lembra? Deus, você é Deus, você cria novas partículas? Não, de forma alguma. Ou movimentação de elétrons, que é o que realmente acontece. Repulsão entre partículas elétricas, calça e gato, não rola porque os dois estão inicialmente neutros. Então a resposta é a letra D de jeans. E assim chegamos à metade da lista, mas não à metade do tempo, porque as outras questões são mais trabalhosas. E aí rola aqui uma questão ainda que eu acho que é de eletrização. Fala que 2 leões mortos, lembra? Duas ex-feras metálicas apresentam dimensões desprezíveis e encontram-se inicialmente neutras. As esferas são atritadas, atrito, atrito entre si, e em seguida afastadas por certa distância d. A respeito desse processo, são feitas algumas afirmações. As esferas adquirem cargas de mesmo valor absoluto, mas de sinais opostos. Acabei de falar. Verdadeiro. As esferas se repelirão mutuamente? Por quê? Se uma fica positiva porque perdeu elétron, a outra fica negativa porque ganhou elétron. Então a força aqui é uma força de atração e não uma força de repulsão. Aumentando-se a distância entre as bolotas, a força de interação eletrostática diminuirá? Claro, porque o Felipe é o cara que quer dançar quadradinho, tudo em módulo, e a gente já combinou que a força e a distância são grandezas inversamente proporcionais. Força e distância. Se aumenta a distância, a força diminui. Essa parada, beleza? E, por último, a 4, a força de interação eletrostática existente entre as bolotas é diretamente proporcional às cargas. Claro, quanto maior que a linha, quanto maior que, maior vai ser o valor da força elétrica. Já é essa parada, então. Resposta, então, as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 1, 3 e 4, letra A, portanto. Beleza? Foi 13 minutos, 6 questões. Se tiver dúvida, para o vídeo, beleza? Volta e assiste novamente. Eu tô aqui meio esquisito porque tem um cachorro aqui. Quer ver o cachorro? Eu vou te mostrar o cachorro. Ah, mas eu vou te mostrar o cachorro. É esse cachorro aqui, ó. Esse aqui é o Cocote, eu acho que ele aparece em alguma questão aqui, ó. Deixa eu ver Cocote. Cocote. Olha lá, Cocote. Cocote tá aqui, esse é o Scott, ó. É ele, o dono dessa questão, ó, tá vendo? Tem ainda a Nina, que é a minha galotinha, cadê Ninoca? Não apareceu no vídeo pra eles. A Nina, bonita, Nina. Muito bonita, é a galotinha, mascotinha de papai. Tem o Thor, que é mais marrento, e não tá aqui com o papai, né? Bora gravar. Vambora. Volta a questão. Nem lembro qual é a questão. Questão 6 foi. Questão 7 fala o seguinte. Dispõe-se de 3 bolotas metálicas iguais e isoladas uma da outra. 2 delas, A e B, estão eletricamente neutras e a terceira, C, possui carga elétrica de 2999 nano, ok? Nano, para quem não sabia, nano é 10 elevado a menos 9, tá? Então, mas não vai precisar não, porque a resposta está em nano, ó. Coloca C em contato sucessivamente com A e com B, a carga final da bolota C vale quanto? Olha só, cargas A, B e C. Eu tenho 2 delas, A e B, com cargas QA igual a 0, neutra, QB igual a 0, neutra, e QC igual a 20 nanocoulombs. Eu vou colocar em contato A
com B? Mentira, mentira. Não é A com B. Ah, eu vou apagar, eu tenho borracha, esqueci. Sai, volta. Cadê? Não é isso. Cadê? Aqui, borracha. Toma. Tchau. Coloca-se C em contato, seja com A e B. Moleque, eu vou pegar C, vou colocar em contato com A. A carga final adquirida é QC plus QA sobre 2. Lembre-se, é média aritmética. Média aritmética. A carga final, portanto, vai ser 20 mais 0, espero meu PowerPoint atualizar, sobre 2. Essa carga final vai ser igual a 10 nanocoulombs. Agora eu vou colocar o C com B. Cuidado que a carga de C agora vale 10 nanocoulombs. Quando eu fizer a média aritmética, carga final é QC mais QB sobre 2, essa carga final ela vai ser 10 mais 0 sobre 2. A carga final, então, é igual a 5 nanocoulombs. Tudo bem? Fechou? Já é? Então, nesse caso, a carga final da bolota C é de 5 nanocoulombs. Letra D de jeans. Atualiza. Atualiza. Atualiza, PowerPoint. Vai, PowerPoint. Aqui, ó. Vamos esperar a vontade. Ah lá, já. Questão 8. Aqui tem um erro, ó. A gente combinou que esse erro era 8 microcoulombs. Não sei se vai precisar, mas esse 8 microcoulombs é 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Vamos ver do que se trata. Duas bolotas metálicas A e B apresentam dimensões desprezíveis e encontram-se inicialmente neutras. Em certo instante, atrita-se a bolota A na outra, de tal forma que depois de intervalo de tempo relevante, elas trocam cargas elétricas. Mozão chamando. Cargas elétricas. Ixi, deixa eu ver aqui. Cadê? Tá aqui. Beleza, meu OBS. Cargas elétricas. Cadê? Sabe-se que a bolota A adquiriu carga elétrica de 8 microcoulombs, considerando que a carga elétrica elementar vale, em valor absoluto, 1,6 10 a menos 19, determine o número de elétrons. Olha, isso aqui é uma deixa. Isso aqui é uma cola. Sempre que falar em número de elétrons, a saída é Q, Q igual a N vezes E. Isso aqui é carga. Isso aqui é uma constante, é chamado de carga elementar. E essa carga elementar vale 1,6, 10 elevado a menos 19. Enquanto N é o número de partículas trocadas. Nesse caso, é o número de elétrons. A carga Q vale 8 vezes 10 a menos 6, porque são 8 microcoulombs. O número de partículas, I don't know. Isso aqui, o E, ele deu 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo a continha, se está multiplicando, passa dividindo. Esse N, ele é o 8 vezes 10 a menos 6. Receba 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aqui é um 6. 8 divididos por 1,6, 8 divididos por 1,6 dá 5. 5, ok? Repete a base, que é o 10, e subtrai os expoentes. Menos 6, menos 19. Menos 6 menos 19 dá 13. Então é 5 vezes 10 elevado a 13. Já é? Foi? Tranquilo? Esse é o número de elétrons que ele pede. Determine o número de elétrons. N. Cola. Toda vez que pede número de elétrons é o quiné. Foi? Vai! Próxima questão. Questão de número 999. Mais um erro. 2 interrogação C são 2 microcoulombs. 3 interrogação C são 3 microcoulombs. E aí ele fala: segundo o princípio da atração e da repulsão, os corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal se repelem, com cargas de sinais contrários se atraem. O módulo da força de atração ou repulsão mencionado é calculado através da lei de Coulomb.
que é a lei de Coulomb? É o Felipe. Quem é o Felipe? Ele é o cara que quer dançar quadradinho. Desculpa. Dessa forma, quando duas cargas elétricas pontuais, uma de carga Blau e outra Blau, são separadas por uma distância de 30 centímetros, em uma região de vácuo, haverá uma força F de repulsão eletrostática entre elas. Considere K igual a 9/10 a nona, a constante eletrostática no vácuo. Em newtons, o valor de F. Considere a constante, blá blá blá. Tá, ele quer o valor de F. Se o Felipe é o cara que quer dançar quadradinho, quem é o Felipe? O cara é 9/10 elevado a nona. A primeira carga é 2 micro. Quem manda em mim é a constante. E essa constante está em Coulomb. Então isso aqui vai virar 2 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Então joga lá. 2, 10 a menos 6. Vezes 3 micro equivale a 3, 10 a menos 6 Coulomb. 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb. A distância é 30 centímetros, moleque. D é 30 centímetros. A constante está em Newton metro quadrado. Metro. Isso aqui vai valer 0,3 metro. Eu aconselho que tu coloque 3, 10 a menos 1. E se eu não quiser, problema teu, faz conta aí, se vira, ok? Então, nesse caso, a distância D vai ser 3 vezes 10 a menos 1, tudo isso elevado ao quadrado. Tem um 9 aqui e vai pintar um 9 lá embaixo. Essa força F, ela vai ser 9 vezes 2 vezes 3 vezes 10 menos 6, menos 6, menos 12, mais 9, menos 3, sobre 3 elevado ao quadrado, 9, 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Corta isso. Com isso, 2 vezes 3 vai dar 6. 10 menos 3 menos 2. Essa força F vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a menos 1, que pode ser, numa resposta de prova, por exemplo, 0,6 Newton. Beleza? Eu estou suando porque eu estou sem ar-condicionado, porque eu estou de mudança, tá? Então não repara não. Eu estou com o ventilador fazendo barulho aqui, mas acho que vai dar para entender. E a The Last of the List é a questão do Cocote. Cocote com apenas 12 anos, acho que o Cocote já tem mais do que isso. Ele já chegou para mim com uma certa idade, ele já deve estar com uns 15 anos já. Já estava apaixonado pela física, um cachorro apaixonado pela física. Filho de Manu Lessa, a criança apresentava cada vez mais interesse por experimentar dia a dia os fenômenos da natureza. No laboratório do pai, o menino cachorros, eletrizou duas bolotas, cujas dimensões são desprezíveis, com cargas elétricas de Blau e Blau, mantendo-as isoladas uma da outra em uma câmara de vácuo, separadas pela distância de 3 mm, coloridinho, como ilustrado. Determine em newtons o valor da força de interação eletrostática. Amor de vida, sabe do Felipe, né? O que ele gosta? Ele é o cara que quer dançar quadradinho, ok? A força eu não sei. A constante não foi dada, a questão foi anulada, ok? A carga Q1, 2 micro, então é 2 vezes 10 a menos 6. Foi lá, Q1, 2 vezes 10 a menos 6. A carga Q2 é menos 4. Menos 4 vezes 10 a menos 6. Como a equação recebe a carga em módulo, eu vou ignorar o sinal 4, 10 a menos 6. Cuidado que o módulo é só no número da frente, no expoente não. A constante não foi dada, eu vou roubar da questão anterior, que diz que a constante é 9/10 a nona. Newton, metro quadrado, por Coulomb quadrado. Metro. Já que a distância é de 3 milímetros, são 3, 10 a menos 3 metros. Beleza? Então essa constante é 9/10 a nona
e a distância é de 3 vezes 10 a menos 3, tudo ao quadrado. Já sei que tem 9 aqui e 3 ao quadrado aqui. Então, vou manter os valores. 9, 2 vezes 4, 8. Repete a base, soma os expoentes. Menos 6, menos 12, mais 9, menos 3. E embaixo, 3 ao quadrado, 9, vezes 10 a menos 3 ao quadrado, menos 6. Corto 9 com 9. E essa força F, ela é igual a 10 elevado ao cubo vezes 8 newtons, ok? E em relação à força elétrica, moleque, presta atenção na última informação que não foi dada em sala de aula. A força elétrica é o cara, Felipe, que quer dançar quadradinho. Lembrando que força elétrica e distância são inversamente proporcionais. À medida que D aumenta, a força diminui. Errei, diminui. Errei, diminui. Errei, diminui. Aqui, ó, diminui. São inversamente proporcionais. Então a força vai diminuir. Porém, existe um gráfico que fala da força em questão, nossa senhora, em função da distância V, de duas cargas Q1 e Q2 que estão a uma distância D uma da outra. Se eu aumentar essa distância D, a força F vai diminuir como combinado. Só que ela diminui segundo um gráfico doidão assim. E detalhe, se eu pegar a distância entre a carga, que era D, e aumentar essa distância para 2D, eu te garanto que a força cai de F, não para F sobre 2, mas F sobre 4. Por que isso? Preste atenção que eu vou mudar a cor da caneta para verde. Diminuindo a distância, a força aumenta. Aumentando a distância, a força diminui. Porém, se eu dobrar a distância, multiplicar por 2, fica 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é igual a 4. Eu gero no denominador um fator 4. Então a força cai a quarta parte. Outro detalhe, guarda esse detalhe. Volta o vídeo para entender o que eu falei aqui. Se você dobrar a distância, a força cai a quarta parte. Se você triplicar a distância, a força cai a nona parte, fica dividida por 9. Se quadruplicar 4 ao quadrado, 16, a força fica dividida por 16. Um outro detalhe, por mais que eu coloque uma carga Q aqui e uma carga 1800 Q do outro lado, a força que existe de interação entre elas é a mesma. Por quê? Porque para toda ação existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Beleza? Então cuidado que a força é a mesma, independente dos valores das cargas e das massas das partículas. Repare que essa fórmula aqui, ela nunca, do verbo jamais, vai falar de massa. Então a massa não influi, nem contribui, não interleça nesse contexto. Beleza? Bons estudos para você. Tchau, até quarta que vem. Beijo!